A gente vai deixar os anúncios para o final e também a palavra de oferta. Fica atento à pregação. Dentro da própria pregação vai ter uma palavra sobre oferta também. E aí no final a gente pratica a palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Você venceu a chuva. Você provou que você não é de açúcar. Mas eu sei que é um desafio muito grande, às vezes, vir para o culto num dia de chuva. Mas é tão bom quando você vence e chega aqui, né? Glória a Deus àqueles que estão assistindo pela live. Um abraço aqui, um beijo pastoral da família apostólica aqui para Ana, que já sua irmã Márcia está assistindo, já compartilhou aí no chat. Sinta o nosso amor, querido, o amor da sua igreja, no nome de Jesus. Amados, abra sua Bíblia aí em Lucas 5. Quero trazer uma palavra aqui de levante para nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. Lucas 5, de 1 a 8. Nós vamos fazer a leitura responsiva. Eu vou ler os ímpares, vocês os pares. A live está fluindo bem aí? Ok? Meu celular está dando um bug aqui. Bug, alguma coisa assim. Não está saindo nada aqui. É um bug. Foi só para chamar a atenção mesmo. Lucas 5, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. A igreja, bem forte. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo, a igreja. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes à igreja. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. A igreja. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, a igreja. Espírito Santo, fala conosco por meio da sua palavra, que essa palavra possa nos dar o caminho da vitória, do progresso, do sucesso, para a glória do teu nome, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é como reverter o fracasso em sucesso. Diga comigo, como reverter o fracasso em sucesso. Este texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele narra um episódio bem conhecido de muitos de nós. Fala de uma pesca frustrada. Pedro pescara a noite toda
sem êxito algum. Como diriam alguns, o mar não estava para peixe. Imagina como Pedro então ficou após aquela noite de frustração. Não há dúvida de que, como um pescador experiente, ele tem se sentido fracassado. Acredito que por pior que fosse uma noite de pescaria, passar a noite toda e não pescar nada foi algo inusitado, algo raro, penso eu. Mas foi na manhã seguinte daquela noite, quando o fracasso era real, que Pedro estava prestes a fazer provavelmente a maior colheita de peixes da sua vida. Será que tem alguém me ouvindo aí? Já entendeu a mensagem profética? Eu vou te dar mais uma oportunidade. Apesar da noite frustrada, que deve ter feito Pedro se sentir o pior dos pescadores, a manhã seguinte, ele estava prestes a ter a maior colheita de todos os tempos da sua vida de pescador. Aleluia! Eu não sei, queridos, qual ou quais fracassos você já enfrentou ou está enfrentando, e por isso, possivelmente, você está desanimado, porque o fracasso nos põe para baixo, o fracasso nos faz nos sentir nada, não é verdade? E por isso a gente quer parar, a gente não quer prosseguir, e muitas vezes nos faz pensar que tudo acabou, que não tem mais jeito para nada. Tudo que você tinha que fazer, você fez, né? Vem todos esses pensamentos, eles vão vindo no momento do fracasso. E você até pensa, né? Realmente não tem mais jeito esse negócio não. Você não vê uma luz no fim do túnel, você entende que realmente acabou para você. Mas nesta noite, irmãos, na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero lançar uma palavra profética para você que está aqui, para você que está nessa live, diante desta palavra tão poderosa. Eu quero liberar uma palavra profética, em nome de Jesus. Levanta a sua cabeça, levanta a sua cabeça, porque após este fracasso, você viverá um milagre, o maior milagre da sua vida. Será que tem alguém que crê nessa palavra aqui e pode glorificar o Senhor? Se você está vivendo um tempo difícil, se você está vivendo um tempo de escassez, um momento de frustração, eu quero te dizer que nesta noite, como profeta de Deus, eu libero que você vai viver o maior milagre da sua vida. E esses dias de vergonha, eu sinto no meu espírito de dizer isso, esses dias de vergonha, Deus vai transformar em dupla honra. Aleluia! Será que você pode aplaudir o Senhor? Oh, recarabanderebe de carabadarabachá. O Senhor vai transformar esses dias de vergonha em dupla honra. Aleluia! E como disse o salmista certa feita, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã de um novo dia. Aleluia! Aconteceu assim com Pedro. O salmista está dando essa palavra, e hoje essa palavra está servindo para você. Amanhã é o outro dia, e a bênção vai chegar para a glória de Deus. Observe que o texto diz que Jesus estava perto do lago de Genezaré, ensinando uma multidão. Logo, ancorado na praia, estavam os barcos e os pescadores, lavando as redes da pesca fracassada. E diz que Jesus viu os barcos.
Isso me faz observar a sensibilidade que Jesus tinha. Ele estava ali ensinando a multidão. E não eram poucas pessoas. Era uma multidão. Ao ponto de ele ter que subir no barco de Pedro, porque as pessoas estavam compelindo Jesus, estavam apertando Jesus. Mas com tudo isso, Jesus percebe que os pescadores que haviam tido uma pesca fracassada à noite, estavam lavando as redes. Frustrados, tristes. Estavam lá lavando as redes. E aí, amados, Jesus entra em cena e transforma aquele fracasso em sucesso. E eu tenho também algo para te dizer, não importa o que Jesus esteja fazendo agora, exatamente agora. Talvez ele esteja muito atarefado lá na eternidade, à direita do Pai, com tantas demandas que chegam para ele. Mas eu quero te dizer que ele é sensível para ver o que você está passando. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe muito bem a frustração que você passou ontem, esses dias. Ele sabe. O profeta Isaías vai chegar a dizer que Deus nos tem na palma, o nosso nome na palma da sua mão. Isso explica quem ele é. Ele é o que é. Mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra. Mas na palma da mão dele está o meu nome, William. Será que tem mais de alguém aí? Não é glória não, varão. Vamos te dar a oportunidade. Vamos lá. Aê! Roberto Carlos, da Betel. São tantas emoções. Mas está lá. Às vezes a gente até acha que Deus não está nem aí para a gente, que Ele não está vendo o nosso sofrimento, que Ele não está enxergando aquilo que estamos passando. Jesus está muito atarefado, tem muita gente melhor que eu, que Ele está tendo que dar atenção. Ei, você é filho amado, filha amada, você tem o mesmo valor do que outra pessoa que Deus ama também. Ele está te vendo. Ele tem esse poder e essa sensibilidade de ver o que você está vivendo. E você pode ter certeza, assim como ele entrou em cena e mudou o fracasso, transformou o fracasso daquela pescaria numa pescaria extraordinária, ele também há de fazer por você, porque ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Por isso foi tão bom cantar essa canção. Ao que está sentado sobre o trono, a Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, aleluia. Guarde essa frase aqui no seu coração. Mas você repita comigo para você. Aliás, eu vou ler uma vez, você vai depois ler comigo repetindo para você guardar isso no teu coração. O fracasso não é um sinal de derrota, mas sim um sinal de novas descobertas para o caminho do verdadeiro sucesso. Então vamos lá, diga comigo, o fracasso não é um sinal de derrota, mas sim um sinal de novas descobertas para o caminho do verdadeiro sucesso. Deus está dizendo para você, nesse fracasso não é ponto final, é uma vírgula. Eita, glória a Deus! Não tem ponto final. É um ponto de partida para novas coisas. Novo tempo. Para a glória do nome do Senhor. O segredo está em como reagimos diante do fracasso, irmãos. Essa é a grande questão. Então, baseado nesta verdade, quero compartilhar alguns segredos de como reverter o fracasso em sucesso, que o Espírito Santo ministrou o meu espírito nesta passagem, nesta palavra. Então, primeiro segredo, em meio ao fracasso, para tudo e sirva a Jesus. Você quer reverter tudo?
em meio ao fracasso, para tudo e sirva a Jesus. Jesus, sendo sufocado pela multidão, entrou no barco de Simão e pediu que lhe afastasse um pouco da terra. Pedro estava lavando as redes quando Jesus entrou em seu barco e o chamou para que afastasse o barco da margem. Mesmo depois de uma noite de pesca fracassada, lavando as redes, Simão parou tudo e foi servir o mestre. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Pode parecer simples o que eu estou dizendo, mas é muito poderoso, porque normalmente, diante de uma frustração, diante de um fracasso, diante de uma situação adversa, você quer entregar o cargo. É ou não é? Eu não vou liderar mais não. Eu vou sair da intercessão. Eu vou sair do louvor. Eu vou sair, e vou. Vai, irmão, vai só piorar. Você quer um segredo bíblico aqui? Para tudo e sirva com mais intensidade. Você já serve? Então sirva com mais intensidade. Uma frase que eu aprendi desde quando era jovem cristão, e agora sou um jovem mais maduro, que era o seguinte: trabalha para Jesus, quem trabalha por você. Enquanto a gente trabalha para Ele, Ele trabalha por nós. E Ele é fera demais. Então tem muita gente morrendo no fracasso, porque em meio a ele só sabe reclamar, lamentar, fica tentando imaginar o que gerou o fracasso, o que poderia ter feito e não fez, etc. E aí a Bíblia diz algo assim tremendo em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Então tem gente assim, irmãos. Já pensou se piedade? Jesus, poxa, eu a noite toda aqui pescando, não peguei nada. Agora você quer que eu pare todo aqui lavando a gente, muito chateado. Agora você quer que eu pare? Não, Jesus, poxa, você podia chamar outra pessoa. E muitas vezes a gente morre no fracasso, a gente perde a bênção no fracasso, porque a gente não olha o fracasso como uma oportunidade de Deus operar. A gente não olha para o fracasso como uma oportunidade de viver um milagre. A gente não olha o fracasso como uma resposta de Deus, que não é por aí, ou não é o tempo. A gente sempre reclama. E aí a gente perde muito com isso, irmãos. Então, em nome de Jesus, quer reverter o fracasso em sucesso? Para tudo, não reclame, sirva a Jesus, que Ele vai trabalhar em teu favor. O que o profeta Isaías diz? Se não me falha a memória, no capítulo 64, que olho algum viu, ouvido algum ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele vai trabalhar em teu favor. Então, mergulhe mais ainda na obra. Faça mais ainda do que você já faz. Ou, se não faz, começa a fazer. Em nome de Jesus. Seja um voluntário aqui nessa casa. Se tem uma coisa que essa casa aqui, ela te dá a oportunidade de você se sentir útil no reino. Aqui você... E outra coisa, você é ensinado que não importa se você está no altar pregando, se você está limpando o banheiro. Você está no mesmo nível de adoração que eu. No mesmo nível. Se você está no estacionamento, ou se você está operando o som. Ou se você está na mídia, ou se você está aqui tocando teclado igual o Israel. Aqui a gente ensina que a gente adora o Senhor onde a gente estiver posicionado, fazendo as coisas para que a obra aconteça. E tem que ser assim, irmãos. Então faça algo para Deus. Se envolva com as coisas de Deus, que você não vai ter tempo de reclamar. Você vai esperar nele, ele vai trabalhar em teu favor. Então seja um voluntário nesta casa, seja um agente de avivamento e gere mais filhos para Deus. Está difícil, está complicado? Fala de Jesus, prega o evangelho para alguém.
sabe, faça alguma coisa, gere algo para o reino, e você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai operar maravilhosamente para você. Pedro tinha passado uma noite fracassada, não havia dormido, estava lavando as redes, mas quando o mestre disse que precisava do seu barco, que ainda precisava que ele afastasse o barco, ele parou tudo e foi servir o mestre. Marcos 10, 29 e 30 diz assim: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, os irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, os filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Não vai faltar nada, nem perseguição, mas vai ter também recompensa aqui na terra. E no final de tudo ainda tem a eternidade para mim e para você, amém? Porque a perseguição vai vir mesmo, porque quando a gente serve ao Senhor, as lutas vêm, as guerras vêm. Mas Ele está dizendo, vocês vão receber 100 vezes mais. Há uma recompensa. Há uma recompensa quando você se dispõe a fazer a obra de Deus. Quantas vezes no início da minha caminhada, sabe, eu passei por grandes lutas, por grandes adversidades, como várias vezes já testemunhei, até com, às vezes, aquela fraqueza de querer continuar, sabe, parece que tudo vai parar, mas eu me esforçava, baseado nessa palavra, e sabe, daqui a pouco vinha a palavra de refrigério, daqui a pouco Deus falava comigo, ainda como eu disse esses dias para falar que a luta estava na metade, mas Ele falava, mas Ele também dizia que grande era a obra, que o que Deus tinha para fazer era tremendo demais, e hoje eu estou aqui ministrando para você, ter essa casa, esse ministério que se não é Deus, irmãos, meu Deus, eu não teria capacidade de gerar uma igreja como essa, nesses 19 anos, eu não teria. É por Ele, é para Ele, é para a glória dEle, sabe? E vocês que têm somado aqui comigo, com a minha família, aleluia. Então aprenda uma coisa, irmãos, o reino de Deus é um reino de recompensas. A gente não deve estar motivado em fazer por isso, essa não é a nossa motivação. Porém, é fato, uma vez que eu me disponho a fazer para a obra de Deus, o Senhor, Ele me abençoa. Ele me abençoa. Então, em nome de Jesus, não importa o momento que você esteja passando ruim, não importa o fracasso que você já enfrentou ou possa estar enfrentando, o segredo é não reclamar, o segredo não é deixar de estar na presença de Deus, o segredo não é entregar o serviço, pelo contrário, agora é que você tem que se envolver mais, se envolva mais, faça melhor, vê onde você pode ir mais além, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ele fez na vida de Pedro, Ele vai fazer na sua também. Segundo segredo, em meio ao fracasso, semeie na obra de Deus. Você quer ver Deus mudar o seu quadro? Semeie na obra de Deus. Jesus estava sendo sufocado pela multidão quando pregava. Quando viu os barcos, entrou no barco de Simão, ou seja, Simão semeou o barco para Jesus, mesmo tendo tido fracasso na pesca. Quando você semeia na obra de Deus, em meio ao fracasso, você atrai o olhar de Deus para o seu problema. E quando você menos espera, Deus vem em teu favor e te recompensa. Irmãos, isso é poderoso demais. Eu aprendi que se tem um momento que você mais tem que fazer propósitos de oferta, que você mais tem que ofertar na casa de Deus, é no momento mais difícil. E isso é tão forte dentro de mim, que eu venho enfrentando uma dificuldade financeira,
E quando, para a oferta agora de Páscoa, eu cheguei a cogitar a possibilidade de entregar algo inferior que eu geralmente entrego. E foi automático, porque um princípio, evangelista Renan aqui, já está dentro de mim. E o meu pensamento, ele foi um pensamento humano, um pensamento de planejamento financeiro. Ora, se eu entrego algo e agora estou passando por uma crise, automaticamente, matematicamente falando, também eu vou ter menos para entregar. Mas, ao cogitar isso, eu lembrei do que eu aprendi, e essa palavra aqui traz esse momento para mim e para você. Não, agora que meu sacrifício tem que ser maior. E quando a gente entende isso, irmãos, e a gente rompe em fé, e a gente, sabe, vive esta palavra, meu Deus do céu, eu não sei, mas eu sei que tem algo grande vindo por aí sobre a minha vida, e dentro das minhas finanças, porque mesmo que matematicamente falando, eu deveria entregar menos do que eu entrego, eu vou manter o mesmo sabendo que a matemática não bate, porque é em momentos como esse, que a gente deve aprender a romper em fé. Pedro tinha acabado de ter, talvez, a pior noite de pesca da sua vida. Possivelmente. Talvez ele nunca tinha passado por algo tão terrível como aquela. Mas nem por isso ele deixou de semear na vida de Jesus. Ele semeou aquele barco para a glória do nome do Senhor. E a recompensa veio, e ela não veio em pequenas quantidades. Ela veio de uma forma extraordinária. Ao ponto, olha como que Deus faz, irmãos. Ao ponto de quando ele vai até o mar e pesca novamente, que vem a abundância de peixe. O texto vai dizer que ele tem que chamar outros barcos que estavam na região para poder ajudar a pegar tantos peixes. Quando a gente entende esse princípio, não só a gente é abençoado, mas aqueles que estão ao nosso redor são atingidos pela prosperidade, pela bênção que Deus nos concede. Você tem a oportunidade de todo culto ofertar ao Senhor em adoração. Semana que vem você vai aprender. Oferta é um ato de adoração, é um ato de gratidão, é um ato de honra. Você vai aprender de forma melhor lá na célula, como você aprendeu essa semana, melhor sobre a questão do dízimo. E você vai ter uma oportunidade de ir no portal de Páscoa, sabe, oferecer o Senhor uma oferta de sacrifício, para que esta obra cresça, avance, para a glória do nome do Senhor. E aí Deus está me usando para falar para aqueles que talvez estejam passando por uma crise financeira, e talvez por causa da crise não iria participar do propósito, talvez porque você está passando por uma crise, pensou como eu também, de diminuir o valor da tua semente, mas em nome de Jesus, se você receber, claro, esta palavra, porque ela cabe ser pregada nesse momento, se você entender que o Espírito Santo está usando essa mensagem para atingir esta área da sua vida cristã espiritual, obedeça. Agora também, se você se sentir manipulado por essa palavra, eu te peço em nome de Jesus, não plante semente nessa casa. Se em algum momento você se sentir manipulado por essa palavra, mas a grande verdade é que Pedro, ele oferta o seu barco para Jesus fazer a obra, porque o texto diz que ele estava ensinando aquela multidão o evangelho do reino. E a recompensa foi uma colheita extraordinária. E eu me lembro, vou te contar um testemunho que virou um testemunho. Vou te contar um testemunho que virou um testemunho. Um dia antes do meu aniversário, em 2008,
Estou eu no Café dos Pastores, com o meu chevetinho, que eu tinha acabado de reformar, feito o motor, estava amaciando o motor ainda, botei banco de couro, sintético, mas foi. Não foi o couro, mas foi sintético. Mas estava bonitinho, né? Meu chevetinho. Tô lá, irmãos, eu não fui para outro lugar, não sei, para a casa do Pai, receber, aprender com outros pastores. Quando eu vou embora, cadê o chevette? Roubaram. Até hoje, não sei onde o bichinho está. Quando eu entro lá naquele aplicativo lá da CNH, ainda está lá no meu nome abençoado ainda, né? Mas enfim, roubaram o meu carro. E aí, fiquei triste, irmão. Fiquei tristão. Falei, Senhor, eu vim para a tua obra. Agora estou tendo que ir para a delegacia. E o pior está por vir. Porque depois da delegacia eu vou ter que pegar o Madureira São João. Dar aquela volta ao mundo, Senhor. Aí a igreja que estava no início, não tinha nem um ano, tinha meses. Foi em abril de 2008. E eu estou lá no ponto, sabe, assim, falando para Deus, poxa, Senhor, eu trabalhava de vendas nessa época, todo meu mostruário foi junto. E de repente eu olhei para aquele momento e falei assim, Senhor, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei por que o Senhor permitiu que o carro fosse roubado. Eu estou triste, se eu disser para o Senhor que estou alegre, eu não estou, porque Deus age na sinceridade da gente. Mas eu falei assim para Deus, Senhor, mas eu quero te dizer uma coisa, isso não vai roubar a minha alegria de te servir. Eu não queria voltar de ônibus para casa, até porque eu perdi um bem, e não sei se eu vou encontrar. Mas eu quero te dizer que nada vai me parar. Eu não quero saber se eu vou ter que fazer obra a pé, se eu vou ter que trabalhar e nos ônibus, metrô, com os mostruários, porque eram muito mostruários que eu andava, eu tinha que andar até com carrinho. Eu vendia brindes nessa época, e a empresa que eu representava tinha muitos brindes, então eles gostavam que a gente gerasse um impacto nos RHs que a gente era atendido, nos setores de marketing das empresas. Então, a ideia era essa, pegar assim na mesa e expor ali aqueles mostruários. E eu comecei a orar a Deus falando sobre isso. Eu não vou detalhar muito para não perder tempo. Também não vou falar muito dessa bênção. A primeira bênção que eu recebi depois de, no meio do fracasso, não murmurar e entender que Deus tinha um propósito, foi Deus usar o primo da pastora Graça, que não era cristão, não tinha nem muita afinidade comigo, para me vender um carro da forma que eu podia pagar. Eu não vou nem estar nesse testemunho aqui. Meu testemunho já começou a virar testemunho. Só que um mês depois, no outro café de pastores, eu fui de novo com esse carro que Deus me deu. O diabo levou, mas Deus me deu um melhor, para pagar como eu podia. E fui. Chegando lá, um pastor chamado Mike Murdock, que ele fala muito sobre essa área financeira, ele trouxe uma palavra, e ali foi a primeira vez que eu fui desafiado a entregar uma semente extraordinária. Já contei esse testemunho aqui algumas vezes. Imagina você entregar uma oferta de R$1.000 há 17 anos atrás. É forte ou não é, irmãos? É forte, né? Eu não tinha salário de igreja, nem tinha recurso. Naquela época, o meu trabalho da pastora, o nosso dízimo, ajudava a se pagar praticamente o aluguel todo, aqui na escola na época. A nossa renda per capita era muito boa, minha da pastora. E o dízimo do Senhor que entregávamos ajudava já muita coisa. Mas naquele dia eu fui desafiado a plantar uma semente de R$1.000. E na hora que o pastor lançou o desafio,
E eu falei assim, meu Deus, eu queria ter esses R$1.000, mas eu não tenho. E muitas pessoas foram à frente. E eu poderia também naquela hora reclamar, Senhor, fui no outro café, o senhor perdi que eu roubasse o meu carro, agora eu estou aqui, o senhor quer que eu ainda dou mais R$1.000 aqui? Podia reclamar, porque a gente tem essa facilidade, não é isso? Né, Alain? A gente tem essa facilidade. Mas Jesus já tinha me abençoado com o carro, eu estou lá, estou sendo desafiado, aí eu falei assim, eu não tenho. Aí daqui a pouco o pastor disse assim, eu senti no meu espírito que tem mais pessoas que não rompem fé e não tem. E quem crê que em 7 dias Deus pode te dar essa semente? Aí eu falei assim, meu Deus, eu trabalho com vendas, eu sei que o Senhor pode em 7 dias me dar essa semente. Isso eu falando com Deus, igual eu estou falando aqui com você, eu falando para Deus. Eu falei assim, Senhor, mas me perdoa, Senhor, eu não tenho essa fé. Eu não tenho essa fé. E eu fiquei frustrado, porque eu não estava crendo que Deus podia, sabe, mesmo sabendo que Ele podia, eu não estava crendo que Ele podia, um negócio meio doido assim, que eu acho que não acontece com ninguém, só comigo, né? Acho que Deus está falando com alguém, mas vamos seguir, ou pelo menos na live, né? E aí, eu fiquei incomodado, sabe, Kátia, com aquela palavra, e eu frustrado ali, porque não rompi em fé. Daqui a pouco ele diz, irmãos, eu sinto que tem mais gente querendo romper em fé, e quem crê que Deus pode te dar essa semente em 30 dias? Irmãos, aí eu pulei do meu lugar e corri lá para frente, porque tanto no de 7 dias, no de 30 dias, ele chamava para ir na frente liberar uma oração. E eu falei, Senhor, não, aí é muita provocação, Senhor. Eu vou lá, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Aí, entrei na fé. Falei, Senhor, em 30 dias o Senhor vai me abençoar. Irmãos, naquele mês, maio de 2008. Para quem trabalha com brindes, é sazonal, o brinde é sazonal. Então, quando você não tem as empresas que fazem campanhas com seus serviços ou produtos para dar brindes, não é sempre que está dando recurso, né, que está dando venda. E aquele mês era um mês estava muito ruim as vendas. Mas naquele momento que eu tinha acabado de um mês viver um fracasso, embora Deus me abençoe com cada forma que eu pudesse pagar, e eu fui desafiado com aquela oferta, irmãos, e eu entrei na fé, irmã Sônia, para a glória de Deus. Aquele mês, eu fui o segundo vendedor que mais vendia na empresa. E não fica com inveja de mim não, tá? Mas naquele mês eu ganhei de comissão, uma comissão que eu nunca tinha ganho na minha vida, de R$8.000. Eu só queria 1.000. Ele me deu R$8.000. Irmãos, para mim eu ganhei na lota Mega Sena. Eu não jogo não, tá, irmãos? Mas é como se eu tivesse ganho. Eu nunca tinha ganho na minha vida R$8.000. Imagina, irmãos, R$8.000 lá em 2008, gente. É muito dinheiro. E aí, irmãos, no mês de junho, porque aí tu vende, aí só no mês seguinte você ganha a comissão daquele mês que você vendeu, né? Aí, Gilca, no café de junho, estou eu, rindo de Satanás. Eu ri 2 vezes de Satanás, irmãos. Eu ri no mês de maio, quando eu estava indo com outro carro. Mas, irmão, eu fui assim mesmo pro café. Satanás, perdeu. Estou indo com outro carro. Tu pegou outro, Deus me deu um melhor. Estou indo. E no mês de junho eu estava rindo da cara dele, porque eu entrei na fé e eu comecei a viver o extraordinário de Deus. Eu nunca tinha tido uma colheita tão extraordinária. Vocês vão aprender também na célula que a colheita é proporcional à semeadura. A minha oferta foi extraordinária, a colheita foi... E você pensa que parou por aí? Aí, meu irmão, aí Jesus abriu a comporta. Em outubro de 2008, só de uma empresa, eu ganhei R$8.000. No final de tudo, minha comissão foi R$13.000 naquele mês, para a glória de Deus. Imagina R$13.000 em 2008, irmãos. Foi só alegria. Só alegria. E eu estou lhe contando isso, que eu fui desafiado a plantar uma semente extraordinária que eu nem tinha. Em um momento que eu tinha sofrido um fracasso.
Pedro tinha passado por uma noite de fracasso. Não pescou nada, Caio, nada. Mas quando ele semeou para Jesus, ele teve a maior pescaria da sua vida. Será que você crê nessa palavra que eu estou pregando aqui? Se tem uma área que Deus manda a gente fazer prova, é nessa área, faça a prova. Amados, em abril agora, no portal de Páscoa, se essa igreja crê nessa palavra, a gente levanta o valor de pagar a mão de obra desse galpão. Como administrador financeiro dessa igreja, eu estou esperando a oferta de Páscoa e de Pentecostes para poder alcançar o valor. Mas como profeta desta casa, eu estou crendo que em abril nós vamos levantar o valor que paga a mão de obra desse galpão. Estávamos conversando aí, o evangelista Leandro, até entrei aqui no culto já com o culto iniciado, porque olha que problema gostoso, santo, irmãos. Não está cabendo mais ninguém lá na filial mais. Olha que problema bom, irmãos. E a gente tem que alugar um lugar maior. Hoje a pastora teve o testemunho de uma vizinha lá que é comerciante, dizendo: caramba, o casal dessa igreja está fazendo um trabalho excepcional aqui. Está dando fruto. Ele estava até falando de ter que sair dali, porque tem espaço, mas o dono do imóvel até pensou em investir, fazer um galpão para a gente mesmo lá. Mas diante daquilo que está aí acontecendo, ele segurou e a princípio ele disse que não tem previsão, então com isso a gente vai ter que procurar um outro lugar. E aí a gente estava assim: Senhor, poxa, era tão bom ali, porque, igual ele falou, já está virando referência a igreja ali. Então às vezes sair dali para um outro lugar, né? Mas Deus está no controle. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, irmãos: o reino tem que avançar, a obra tem que expandir. E igreja, irmãos, é perfil. Não é mais uma igreja que tem lá, não. É uma igreja que estava faltando lá. Às vezes igrejas com bandeiras de nome, tem vindo algumas aqui para Vila dos Teles, e alguns comentam comigo como se aquilo fosse me atingir. Eu fico tranquilo, irmãos. Igreja é perfil. Se Deus está permitindo que algumas igrejas que não tinha na região está vindo, é porque tem um público que precisa desta igreja. E glória a Deus. Glória a Deus. Que tem igrejas que estão acontecendo. Se for de Deus, amém. E quando não é de Deus, é igual Gamaliel disse: o que é de Deus prospera, o que não é de Deus não vai, não avança. Então a obra precisa avançar. Então o segredo é: em meio ao fracasso, semeie na obra. Terceiro segredo, diga comigo: em meio ao fracasso, obedeça ao comando de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Aprenda com isso aqui, porque não é só obedecer. Você vai achar que é fácil o que eu vou dizer, mas não é tão fácil assim. Pedro tinha pescado a noite toda e nada pescou. Ele não era um aventureiro. Ele conhecia de pesca. Ele conhecia bem o mar. Mas com tudo isso, quando Jesus deu o comando para que ele voltasse ao mar e fosse até as águas mais profundas, e mesmo diante do fracasso da noite anterior, que não pescou nada, Pedro obedeceu ao Senhor e viu o seu fracasso sendo revertido em uma pesca de sucesso. Você tem noção do que eu estou dizendo? E aí talvez você diga: apóstolo, obedecer o comando de Jesus, do Senhor, é fácil. É fácil, irmãos, quando as coisas estão favoráveis. Aí é fácil obedecer. Agora, obedecer no óbvio é fácil. Difícil é obedecer quando as circunstâncias são contrárias. Porque não era uma pessoa leiga que tinha acabado de pescar. Pedro poderia muito bem, Fábio, falar para Jesus: Senhor,
Tudo bem, tu és mestre. Mas eu conheço de mar, o senhor conhece de céu, o senhor conhece de Bíblia. Eu conheço do mar. E se tem um momento melhor para pescar, na madruga. Não, Senhor. Aí não. Não. Pedro, ele não olhou para a sua condição, para o seu conhecimento. Pedro obedeceu ao comando do Senhor. E aqui essa palavra dele é poderosa. Senhor, eu pesquei a noite toda. Quando Pedro fala isso, é como se ele dissesse, Samuel, isso que eu falei agora. Senhor, eu conheço de mar. Não está batendo essa informação não. Mas olha, como é o Senhor que está dizendo, eu vou. Aleluia. Ele obedeceu o comando. Muitas vezes Deus vai dar comandos, irmãos, para nós, que não está na lógica. Muitas vezes, o Senhor vai falar para fazer algo que não está dentro da matemática humana. Esse ministério chegou onde chegou, e creio que vai nos levar muito mais, porque muitas vezes eu tive que romper, ou melhor, obedecer o comando de Deus, mesmo quando os ventos não estavam favoráveis. E esse ministério, muitos não sabem, alguns que já ouviram o testemunho, por que a frase que a gente declara que no final o impossível, Deus faz. Porque essa igreja nasceu de milagres. Desde o seu nascimento é um milagre. E quando tinha apenas 6 membros, que eu queria 1 mês e meio depois inaugurar a igreja com um evento, a escola não tinha ventiladores, telhado. E eu falei, Senhor, eu preciso de 10 ventiladores. Como que eu faço? Eu não tenho dinheiro para comprar. Aí o Senhor me fez me lembrar de um amigo que trabalhava com esse tipo de produto. Ele vai lá, fala para ele lá, para ele vender parcelado. Fui lá, falei, Márcio, estou precisando de 10 ventiladores, comecei o ministério, Não, sem problema. 10 cheques da pastora. 10 cheques da pastora lá. E comprei os 10 ventiladores. Sem membresia. Irmãos, escute bem o que eu vou dizer para você. Presta bem atenção na minha palavra. Porque senão você vai começar a fazer loucura por aí. Não é para você fazer loucura, amém? Eu estava debaixo de um comando, amém? Pedro foi porque ele estava debaixo de um comando. Não faça nada sem comando. Loucuras na obra de Deus se faz debaixo de comando. Por exemplo, esse ano Deus falou comigo assim, ó, é ano de descanso, não é ano de romper em fé. Tem, faz, não tem, espera. Eu estou obedecendo. E depois descobri semana passada que esse ano é o Shabat. Porque em 2019 Deus começou de novo a operar aqui em obras. Desde 2019 a gente está em obra. Desde 2019, aí 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 o sétimo Shabat. Eu tive a compreensão semana passada no café de pastores. Então esse ano é o ano do descanso. Estou debaixo de comando. Irmãos, só se Deus semana que vem falou outra coisa para mim, mas até aqui o comando é: descansa, não se desgaste. Tem, faz, não tem, não faz. Não tem obra, irmãos, nessa igreja se não tiver recurso. Acabou. É ordem, estou debaixo de comando, eu não posso desobedecer o comando. Porque todas as vezes que eu faço uma loucura como essa que eu estou te contando agora dos ventiladores, debaixo do comando de Deus, Ele vai lá e chancela. Aí comprei os 10 ventiladores, porque estava debaixo de um comando. Com 6 membros. Aí inauguramos a igreja, Bruna Carla, outros cantores, e bombou, foi bênção. Aí tu vai dizer, vai entrar oferta para pagar tudo, não entrou. Mas na primeira noite, aliás, na segunda noite,
da inauguração oficial da Betel. Uma visitante. Quando eu falava sobre a oferta e falei dos ventiladores que tínhamos comprado, antes de terminar a oração, chegou alguém batendo na minha perna e me dando um papelzinho. A irmã fulana assumiu as 10 prestações dos ventiladores. Quando você obedece ao comando, mesmo quando parece ilógico, mas você está na direção de Deus, irmãos, o milagre acontece. Deus está dizendo para você nessa noite, talvez o comando de Deus vai ser algo ilógico, algo louco, mas se você tiver convicção que é Deus quem está te dando o comando, faça como Pedro: Senhor, eu só vou porque o Senhor é o Senhor quem está falando. E vai, meu irmão, vai, porque Ele vai te honrar. Vai fazer 19 anos que Deus tem honrado esse ministério, e para a glória de Deus, sem um escândalo, na área financeira, menos ainda, porque levamos a obra de Deus nesse lugar muito a sério, e andamos debaixo de revelação, debaixo de comando do Senhor. Naamã foi curado porque, apesar de resistir, mas Deus, quando usou um servo dele, o fez entender que ele tinha que se banhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele foi curado. Pedro teve a maior colheita da sua vida, porque ele obedeceu ao comando. Quarto e último segredo, digam comigo: em meio ao fracasso, rompa em fé. Não podia faltar, né? Só faltou a fé aqui para completar a história. Não há dúvidas de que Pedro rompeu em fé ao tomar a atitude de voltar ao mar depois de uma noite de pesca fracassada, obedecendo ao comando de Jesus. Podemos ver essa demonstração de fé exatamente nessa frase, quando ele diz: olha, eu pesquei a noite toda e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou. Porque é o Senhor que está mandando eu ir, eu vou. Tipo, eu creio Jesus. Eu não pesquei nada essa noite. O mar não estava para peixe. Costuma estar. Mas é o Senhor que está falando. É o Mestre, é o Filho do Deus vivo que está falando. Então, se é Ele que está falando, se é o Senhor que está falando, eu não sei o que vai acontecer, mas algo vai vir na rede. E não foi algo pequeno, foi algo extraordinário, foi algo poderoso, foi algo glorioso. Aleluia! Pedro, ao romper em fé, teve a melhor pesca da história da sua vida, em um horário que não era comum pescar. Romper em fé quando as circunstâncias são contrárias, escute isso. Romper em fé quando as circunstâncias são contrárias significa que estamos nos preparando para viver o sobrenatural. Eita, glória a Deus. Toda vez que eu e você nos posicionamos diante de um momento difícil, de um fracasso, mas estão debaixo de uma palavra, Daniel, de revelação, e rompemos em fé, nós estamos demonstrando para Deus que estamos nos preparando para viver o sobrenatural. Quando eu disse para você que, como administrador financeiro, eu estou esperando a oferta de Páscoa e a oferta de Pentecostes para fazermos aquela obra, e depois eu disse que, como homem de Deus, como profeta, eu estou esperando agora na oferta de Páscoa levantarmos um recurso. Eu estou dizendo para você que, ainda que as circunstâncias estão dizendo, não tem como, eu estou me preparando para viver o sobrenatural. E se Jesus quiser chancelar a minha fé, e de quem mais entrar comigo nessa fé, a gente vai poder glorificar de pé, ainda no mês de abril, que o recurso veio para a gente fazer aquela obra ali para a glória de Deus.
Filhos amados, mesmo diante do fracasso, rompam em fé. E creia que Deus é poderoso para mudar as circunstâncias e reverter o fracasso em sucesso. Lembre-se de Hebreus 11:1 que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador, presenteador daqueles que buscam. E aí, amados, se você quer viver o milagre, a fé é fundamental na sua caminhada cristã. Eu poderia dar outro exemplo aqui, mas a hora já foi. Eu começo concluindo essa palavra com uma frase famosa do pastor americano T.D. Jakes. Quando pregou sobre esse texto, ele disse essa frase aqui: numa noite Pedro não pescou nada, no dia seguinte fez a maior pesca da sua vida. Sua melhor e maior experiência pode vir depois da maior frustração da sua vida. Você enfrentará a sua maior oposição. Isso aqui é forte demais. Você enfrentará a sua maior oposição quando está mais próximo de viver o seu milagre. Não tem aquela história que diz assim: quanto mais eu oro, mais pior fica, mais difícil fica. Pois é, né? Como a gente não é da outra religião, a gente não fala quanto mais a gente reza, mais a salvação aparece, né? Você quer um segredo aqui poderoso? Quando você vê, Gilva, que o negócio está ruim, e você está ali, ó, caminhando, você está fazendo a obra, você está fazendo tudo certinho, Vitor. Aí quando tu vê que o negócio ficou, o tempo fechou, irmão, em vez de você falar que não está adiantando nada, começa a se alegrar, porque é o nosso inimigo começando a dar o grito de derrota. Isso é um sinal, não que vai piorar, isso é um sinal que a bênção está pertinho. Isso é poderoso demais. Isso é um gatilho psicológico poderoso, que eu vou até repetir: você enfrentará a sua maior oposição quando está mais próximo do seu maior milagre. Aleluia! E eu já experimentei várias vezes isso, irmãos. Fechando essa palavra, louvor aqui em cima. Quer ver Deus reverter o seu fracasso em sucesso? Então, em meio ao fracasso, para tudo e sirva a Jesus. Vai ser um voluntário desta casa, intensifica mais o serviço no Senhor, faça mais, melhor ainda. Ah, poxa, mais melhor não tem, mas você vai entender que é melhor. Faça melhor ainda. Semeie na obra de Deus. E daqui a pouco você vai fazer isso antes de terminar o culto. Obedeça ao comando de Jesus e rompa em fé. Quantos recebem essa palavra, dão glória a Deus aí? Você pode aplaudir ao Senhor? Quantos estão prontos para viver a maior pesqueira da sua vida, o maior milagre? Dá glória a Deus e fique em pé para a gente adorar o Senhor aí. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. O que eu acabei de pregar para você aqui não é a palavra coach. O que eu acabei de pregar para você aqui não são frases de efeito para alimentar o seu emocional, o seu ego. Não. Irmãos, eu acabei de pregar para você princípios da palavra do Senhor. E a gente só vive os milagres de Deus
quando ao receber a palavra, a gente recebe como ela de fato é, a palavra de Deus, e passamos a colocar em prática. Então, preste atenção. Não fique só no ter ouvido essa palavra. Cumpra o princípio de Tiago. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Então, em meio a toda a adversidade, ao fracasso, sirva com mais intensidade. E se não serve, comece a servir. Faça melhor ainda. Invista mais ainda na obra. Apóstolo, então faz melhor ainda. Quando tiver os comandos do Senhor, ainda que o comando não bate com a realidade, obedeça, rompa em fé. Quando a pastora me conheceu, ela me conheceu num período muito bom espiritual. É o que eu falo, irmãos, meu ministério de milagres, de curas, de palavra, não começou na Betel. O ministério de Davi não começou quando ele matou o gigante. O ministério de Davi começou quando ele estava lá atrás das malhadas, cuidando, sabe, das ovelhas do seu pai. E estava ali guerreando contra um leão, contra um urso. Ali Deus já estava preparando ele. Meu ministério não começou com a Betel, meu ministério começou lá com 17 anos. Deus já me usava ali, Deus já começou a me dar experiências. E muitas vezes a pastora, às vezes, estava nova na caminhada cristã, e ela fala, cara, tu fala com uma facilidade muito grande as coisas, sabe? Como se elas realmente fossem reais, assim. Você tem uma fé muito, muito grande. E eu falava assim para ela, ou eu vivo este evangelho de poder, ou tem alguma coisa errada. Eu fui forjado em Cristo a viver crendo de fato na palavra. O que me moveu, o que me move é a palavra. Ou você crê que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração, juntas e medulas. Ou você entende que realmente é fato, ou você vai só achar bonitinha a palavra, mas não vai viver os milagres, meus irmãos. Pedro teve êxito como ele teve, porque ele praticou tudo isso que eu falei para você. E a colheita foi extraordinária. Nós vamos adorar o Senhor. Essa mensagem não é para você vir aqui orar, não é para orar por você, mas é para você degustar essa palavra e colocar ela em prática quando? Amanhã? Não, hoje, agora. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então vamos adorar o Senhor. Agora nós vamos adorar Ele por essa palavra. E que essa palavra vai ser uma mudança de ciclo, uma virada de chave na minha vida e na sua. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.